Então vamos lá, o vídeo de hoje é um guia completo de como usar cadernos para resolver seus problemas, pensar melhor e viver uma vida com mais propósito. Então o que eu quero fazer hoje é passar por algumas ideias que eu tenho em relação a escrever e a usar cadernos e como que eu faço e como que eu uso isso na minha vida para poder ter todos esses benefícios que eu falei agora no começo. Primeira coisa de tudo, eu quero deixar uma coisa muito clara, né? Vamos começar pelo começo. Não existe diferença entre falar e pensar. Né? Vamos começar direto com esse assunto. Não existe diferença entre falar e pensar. Se você pensa bem, você fala bem. Se você fala bem, é porque você pensa bem. Né? Não tem como você pensar uma coisa bem, organizar uma coisa bem na sua cabeça, e na hora de falar você não conseguir falar essa coisa. O que acontece é que às vezes você pensa um negócio, e aí você pensa de primeira, você sabe quando você pensa numa coisa, e puta, fazia sentido na minha cabeça, mas eu fui falar e não fazia tanto sentido assim, e puta, eu me embaralhei todo. Isso acontece porque na sua cabeça, até de fato você podia ter pensado bem na primeira vez, mas aí na hora que você pensou para falar, você não conseguiu pensar direito, você não conseguiu pensar com clareza. Eu tenho uma frase do livro Almanaque de Naval Ravikant que ele diz que os pensadores mais inteligentes que existem são os que pensam com mais clareza. Então o que a gente quer na hora de falar, para falar bem, para se comunicar bem, para expressar bem as nossas ideias, é pensar bem também. O pensamento, né, o material que a gente usa para pensar são as palavras. Quando você pensa numa ideia, quando você pensa em alguma coisa, você pensa em palavras. Não é à toa que a palavra em grego para palavra, né, a palavra em grego para palavra é logos. Né? Logos significa tanto palavra quanto significa razão. Então os gregos já tinham esse entendimento muito claro de que razão e palavra eram a mesma coisa. Então quando você pensa em alguma coisa, quando você constrói uma ideia na sua cabeça, você já constrói organizando elas em palavras. E escrever nada mais é do que você pensar com a mão. Em vez de você estar pensando e falando, você está pensando e anotando. Quando você escreve, você está melhorando a clareza do seu pensamento. Porque para você escrever uma coisa, você tem que organizar as informações um pedacinho de cada vez, de uma forma que faça sentido. Senão você vai escrever uma frase, você vai escrever um texto que não faz a menor... que é inteligível para quem está lendo. E esse é o primeiro grande benefício. Por que cadernos te ajudam a pensar melhor? Por que escrever é ter o hábito de simplesmente pegar e sair escrevendo um monte de coisa sem se preocupar muito com a forma, sem se preocupar muito com se você está escrevendo bonito, se sua letra está boa? Por que simplesmente pegar e escrever vai ser tão beneficial para a sua vida? De começo, de cara. E eu comecei a falar muito melhor e me comunicar muito melhor quando eu passei a, de fato, usar esse hábito de escrever. Por quê? Porque ele te força a pensar com calma. Organizar suas informações, organizar suas ideias e colocá-las no papel. Então é importante, é imprescindível, se você quer se comunicar melhor, se você quer se tornar mais inteligente, se comunicar melhor no trabalho, se comunicar melhor nos seus relacionamentos, é você escrever. Porque escrever te permite pensar com mais clareza e pensar com mais clareza te permite se comunicar melhor. Tudo o que você vai fazer depende de comunicação, tudo que você vai fazer. Por quê? Porque tudo que você faz depende da sua relação e da sua forma de interagir com outros seres humanos. Né? Não tem como fazer nada sozinho de verdade. Nada que você quiser criar de fato no mundo que seja útil, relevante e que traga sentido para a sua vida, você vai fazer sozinho. Você não cria uma família sozinho, você não constrói uma empresa sozinho, você não consegue um trabalho de seus sonhos sozinho, você não faz nada sozinho, cara. Somos um animal, né? Um animal político, somos um animal social. Então, tudo que você faz exige interação com outras pessoas. E a forma com que pessoas interagem com outras pessoas é por meio da comunicação, é por meio da palavra, é por meio da fala. Ou seja, quanto melhor você pensa, quanto mais você escreve, melhor você pensa. Quanto melhor você pensa, melhor você se comunica. Quanto melhor você se comunica, melhor é a sua vida. E mais coisas você consegue criar, e mais resultados você consegue trazer, e melhores conexões e relacionamentos você consegue criar e fortalecer. Isso te dá uma vida com mais sentido, uma vida com mais propósito. Então não é simplesmente sobre, eu vou escrever porque, sei lá, porque o meu guru favorito de desenvolvimento pessoal me disse que é bom pra ficar rico. Eu quero ficar rico, então eu tenho que escrever. Não é isso, entendeu? Isso ajuda, óbvio, tem um componente disso também, mas não é exatamente esse o ponto, é muito mais profundo do que isso. Isso pra mim é só o primeiro ponto, né? Só o primeiro ponto. Outro motivo, então, de por que
escrever é tão importante é porque te ajuda a resolver os seus problemas de fato, né? Nesse negócio que eu falei agora, te resolver o problema meio zoando, mas de fato, escrever vai te ajudar a resolver problemas que você tem na sua vida. Vamos supor que você tem uma decisão difícil para tomar, vamos supor que você tem que resolver um problema no trabalho, né? Você está com algum problema na sua casa, você tem que resolver esse problema de alguma forma. E uma forma muito boa de você começar a trabalhar nisso, na solução, encontrar uma solução, é escrevendo. Por quê? Porque a primeira faculdade da inteligência é nomear, é classificar, é discriminar, né? Discriminar significa você apontar as diferenças entre as coisas, né? Isso que a palavra discriminar significa, né? Você observar a diferença, né? Você conseguir descrever a diferença entre as coisas. E como assim essa primeira faculdade da inteligência, né? Vamos começar, vamos dar uma mergulhada um pouco mais funda aqui, dar uma brisada agora. Cara, pensa, né? Você não precisa nem ser religioso para isso, mas pensa em Gênesis, certo? Qual que é a história de Gênesis? Né? Deus cria a terra, terra, animais, plantas, os cacete. Aí ele vai e cria o homem, né? Cria Adão, o primeiro homem. O que ele faz depois que ele cria Adão? Né? Adão que, apesar de ter sido criado adulto, né? Segundo a história, ele é meio que um bebê, porque ele acabou de ser criado. E o que ele faz com Adão? Ele leva Adão, ele anda com ele no jardim, e ele fala para ele o seguinte: dê nome para as coisas. Dê o nome dos animais, e dê o nome das plantas, e dê o nome para as coisas. Essa é a primeira tarefa de Adão. Dê o nome para as coisas. Porque a gente só consegue entender, a gente só consegue resolver, a gente só consegue se identificar e compreender aquilo que a gente consegue nomear. Se você tem um problema e você não consegue dar um nome para esse problema, você não consegue resolver esse problema, porque você não sabe nem o que ele é. Lembra que eu te falei no começo que pensar e o pensamento, a razão e a palavra são a mesma coisa? Então, se você não consegue dar um nome para essa coisa, você não consegue raciocinar sobre essa coisa. Então, a primeira função da inteligência, o primeiro movimento da inteligência é nomear. Né? Como que uma criança começa a falar? Como que uma criança começa a desenvolver a inteligência dela? Ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a se expressar e a existir no mundo. O que é a primeira coisa que uma criança faz? Ela repete nomes. Ela fala papai, mamãe, cachorro, elefante, sei lá, brincar. Ela não começa construindo conceitos assim, ela começa nomeando as coisas. É a primeira coisa que uma criança faz quando ela está aprendendo. Ela começa a nomear as coisas. Então, é através desse processo de nomear coisas que a gente ajuda a resolver essas coisas. E às vezes são problemas complexos, são problemas que tem muitos... Né? Geralmente, quando você está numa coisa difícil, você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e meio desconectadas e meio bagunçado. Assim, é óbvio que você não vai conseguir chegar a uma solução. Mas quando você escreve, você consegue primeiro organizar, né, exatamente o que está acontecendo. Você consegue ver com mais calma, mais clareza, porque você pensa muito rápido. A gente consegue pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas escrever, você tem que escrever uma palavra de cada vez. E aí você escrevendo uma palavra de cada vez, você consegue desacelerar, olhar com calma, né? Dar uma respirada, notar o que está acontecendo, qual é o problema, nomear, né? Tendo nomeado esse problema, fica mais claro e você está mais tranquilo para encontrar uma solução. E às vezes no processo de escrever o problema, você consegue já na hora pensar na solução. Isso é uma coisa que acontece demais, cara. E problemas complexos exigem que você escreva mais, né? Se você está você está trabalhando sobre questões de por que eu estou com problemas, todos os meus relacionamentos acabam de tal jeito, eu sempre tenho esse problema, isso sempre acontece, não sei o quê, e aí você já começa a entrar numa espiral e, cara, tem que escrever, aí você vai escrevendo, e vai entendendo mesmo para que aquilo funciona. E por sinal, né, óbvio, depois de falar tudo isso, fica muito óbvio por que escrever é bom para a saúde mental, para ansiedade, para depressão. Por quê? Você está tirando aquele turbilhão, está pegando aquele turbilhão de informações que tem na sua cabeça e você está colocando ele no papel, você está organizando ele. Você está ordenando esse caos que existe na sua mente. Então é óbvio que é bom para a saúde mental. Porque você está com esse monte de informações, de pensamentos impulsivos que vão, enchendo o seu saco. E você pega aquilo ali e você ordena. E o que acontece geralmente é que você percebe que o problema é muito menor na realidade do que ele é na sua cabeça. E você está só catastrofizando o negócio.
É o que chamam de mind dump, né? Então você pegar ali 20 minutinhos e simplesmente começar a escrever tudo que vem na sua cabeça. Isso já aí pode anotar, é uma forma onde você pode escrever, começar a fazer, né? Organizar seus cadernos, beleza? Então agora vamos... Tendo entendido isso, né? Que escrever é bom para pensar de forma mais clara, né? Para melhorar suas relações com as outras pessoas, a sua capacidade de fato fazer coisas no mundo, melhorar a sua saúde mental, melhorar o seu... ajudar a resolver problemas, viver de forma com mais propósito. Tendo entendido isso, né? Que eu acho que isso já ficou muito... acho que a explicação foi boa. Deixa eu falar um pouco mais agora sobre como eu de fato uso meus cadernos na prática, tá certo? Então, isso aqui são só 3 que eu peguei. Eu tenho uma pilha ali com mais 4 cadernos ali em cima, da primeiro andar ali do meu... Primeiro andar aqui do meu... cara, eu não consigo fazer, é muito difícil isso aqui. A câmera tá invertida. Da minha estante tem vários cadernos ali em cima. Tirando isso, né, tem outros cadernos que estão espalhados pela casa, ou cadernos que, sei lá, eu deixei estão na casa dos meus pais, alguma coisa assim, que eu deixei, estão lá guardados, que são cadernos que eu preenchi inteiro já. Então eu gosto de ter muitos cadernos. Vários, assim, e eles são tudo pela metade, e é caderno que começa e não termina, e eu começo falando sobre um assunto e eu mudo o negócio. Isso é interessante de você ter, cadernos que vocês são temáticos, assim. Então, sei lá, esse caderno aqui, ele é um caderninho pequenininho, de bolso, e eu escrevo só, tipo, coisa rápida, eu escrevo só rascunhos, eu escrevo só ideias que vêm na cabeça, eu escrevo só, sabe, coisinhas do dia a dia, assim, nada de muito estruturado, né? Esse caderno aqui, ele também é mais ou menos a mesma coisa, ele é pequenininho, mas aqui, cara, eu fiz muita coisa de organizar, muito resumo de livro. Esse caderno aqui, ele é novo, mas eu estou usando ele especificamente como um caderno que é só para escrever coisas mais densas, né? Então isso aqui é um exercício que eu estou fazendo de escrita simbólica, né? Um exercício de conhecimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Que eu tô... Você pega um tema, por exemplo, o quarto na sua casa que você não quer que as pessoas vejam. E eu só te falo isso. E você pega um tempo e você começa a escrever o que vem na sua cabeça sobre esse assunto. E aí você, às vezes, né, é a mesma coisa de o que eles chamam de diário dos sonhos, né? Quando você tem um sonho e você escreve esse sonho com o máximo de detalhes que você consegue. E aquilo, depois, interpretando aquilo, você tem algum mais conhecimento sobre você, porque você está pegando alguma coisa do seu inconsciente, você está trazendo para o seu consciente. Mas eu tenho cadernos que eu uso, por exemplo, só para fazer anotação sobre o meu negócio, sobre marketing, sobre o business mesmo do que eu falo. Eu tenho um curso de estudo e leitura, para você aprender melhor e para você desenvolver a habilidade de desenvolver novas habilidades. Se isso é uma coisa que te interessa, aliás, né, eu sempre esqueço de fazer o meu próprio merchan, tá aqui embaixo, dá uma olhada lá, são só R$37, e eu acho que é um curso que é sinceramente do caralho, assim, eu nunca vi nada parecido pela internet. Tudo na maior humildade, assim, falo. Tenho cadernos que são só de business, tenho cadernos que são só de anotação que eu faço de podcast, de aula que eu vejo, né, ou de livros que eu leio, só ideias soltas, e tenho cadernos que são só para falar sobre algum assunto específico. Às vezes eu mudo no meio também, se foda, não importa. É seu mesmo, tanto faz. E o legal também, né, vale lembrar que as pessoas às vezes elas têm muito é um falso, é um pudor que não precisa ter com o caderno. É um zelo que é meio desnecessário na minha opinião, que a pessoa ela acaba sendo muito detalhista, né, muito focada na organização do caderno, em fazer um índice, fazer não sei o que, e número de páginas. Cara, isso pra mim não... Porque, na moral mesmo, eu já preenchi muitos e muitos cadernos inteiros de escrever, de anotação, de ideia, de nota de aula, essas coisas que eu assistia. Eu nunca mais abri nenhum deles. Entendeu? Mas esse não é o ponto. O ponto não é você lembrar tudo que você escreve. O ponto é escrever. O ponto é anotar. Você não precisa lembrar daquilo que você escreve. Tem uma coisa ou outra, cara, porque o que vai acontecendo? Conforme você vai escrevendo, as coisas que são mais importantes, as coisas que te marcam mais, elas vão se destacando na sua memória, elas vão causando impressões mais fundas. É a mesma coisa com ler e assistir podcast, por exemplo, ou aula. Como que você lembra das coisas que você lê, cara? Naturalmente, as coisas que fazem mais sentido pra você naquele momento da sua vida vão grudar em você. Elas vão fazer uma impressão mais funda no seu coração, na sua alma. E aquilo vai ficar com você por mais tempo.
Caderno é a mesma coisa. Né? Você não se preocupa em ficar lembrando do que você lê, do que você escreve, não se preocupa em como que eu vou organizar as coisas, se eu vou fazer um índice, se não sei o quê. Isso é um detalhe que não importa, eu nunca fiz nada disso e eu tirei todos os benefícios possíveis que você pode tirar de um caderno. Beleza? Então, alguns exercícios legais que eu gosto de fazer, tem o do Mind Dump que eu falei, de você simplesmente pegar, né, e escrever 20 minutos e ficar escrevendo o que vier na sua cabeça. Tem o exercício de escrita simbólica, ou seja, de você pegar esses temas que são mais filosóficos, mais profundos, e simplesmente começar a escrever sobre o assunto que vier na cabeça. Tem diário dos sonhos. Então, quando você tem um sonho, você escreve o seu sonho com o máximo de detalhes que você consegue. Tem o que as pessoas chamam de bullet journal, né? Bullet journal, né? Que é em tópicos. Ou seja, você só vai escrevendo em tópicos ideias que você tem, né? Você, tô aqui tomando banho, e aí me deu uma ideia de vídeo para fazer, né? Ideia de tema que eu quero falar em vídeo, ideia de um exemplo que eu pensei, uma analogia que eu pensei. Então essa, por exemplo, que eu tava falando que eu falei para você agora. O exemplo que eu te dei do primeiro movimento da inteligência, você nomear as coisas, e como que as crianças começam a nomear as coisas, a primeira coisa que elas fazem é dar nome para as coisas, e Deus, quando leva Adão pelo jardim do Éden, ele fala dê nome para os animais, eu não sei o quê. Isso foi uma conexão, isso foi uma ideia que veio pra mim, eu acho que eu tava lavando louça. Eu tava lavando louça, e aí eu pensei nisso, e aí eu anotei, escrevi. Pá, tá comigo agora, é meu, entendeu? É um pensamento meu, é uma conexão que eu fiz. Óbvio, eu não sou o criador disso, mas é uma conexão que veio na minha cabeça, que eu criei. E aí, beleza, é bom. Outra coisa que às vezes eu faço frases, né? Você vai escrevendo e sai uma frase que você gosta, você faz boa, você pega, joga num tópico, assim, só escreve a frase, coloca no lugar que você enxerga. Outra forma que eu gosto muito de usar cadernos e que me ajudou muito na minha vida foi para resolver problemas específicos, você faz o seguinte: este é o problema. Pum, nomeia o problema. Pá, uma linha assim, duas linhas. Escreve com clareza, com detalhe, este é o problema. Ok, como eu vou resolver esse problema? É estranho, né? Às vezes, cara, eu acho a mente a coisa mais fascinante que existe. Eu acho o ser humano uma criatura infinitamente... Dentro de cada um de nós existe um universo inteiro complexo que a gente nunca vai, de fato, completamente entender. Eu acho isso a coisa mais linda que existe no mundo. Eu acho fascinante. É muito louco que você saiba de coisas que você não sabe que você sabe. Porra, cara, que loucura. Não é? Pensa nisso. Porque o que acontece é o seguinte... Você vai lá e você escreve, esse aqui é o meu problema. E é um problema na sua vida, você não resolveu esse negócio. Você não sabe o que fazer, você está confuso, você não sabe que decisão tomar. E aí você começa a escrever, esse é o problema e é assim que eu vou resolver. Pum, e aí é como se viesse na sua cabeça, e você tá pensando naquilo, mas você não estava pensando naquilo há 2 minutos atrás. Você chega numa solução que você não sabia que você tinha. Você chega em ideias que você não sabia que existia. Você produz coisas, saem frases, saem ideias, saem imagens da sua mente que são bonitas e que você olha e fala assim, caralho, como que isso veio de mim? Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. E eu acho isso a coisa mais bonita que tem, entendeu? Coisa mais, uma sofisticação, assim, é quando você joga a moeda, aquele negócio que quando você tá... Eles falam que quando você tá indeciso sobre alguma coisa, né, 2 opções, você joga uma moeda pra cima. Fazer um cara coroa, você joga a moeda pra cima, e assim que você joga a moeda pra cima, você já sabe qual é a decisão certa. Porque você vai estar torcendo pra que ela caia em uma das duas. Então, cara, você sabe de coisas que você não sabe, mas você tem que trazer essas coisas do seu inconsciente para o seu consciente. E aí que os cadernos eles vão brilhar e a escrita vai brilhar na sua vida, beleza? Então, eu acho que é só isso que eu quero cobrir mesmo, né? Eu acho que ficou bem compreensivo, bem exaustivo, não ficou, sei lá, ficou detalhado o suficiente isso aqui. Se tiverem mais dúvidas, mais ideias, fala pra mim como que você usa cadernos, como que eles já mudaram a sua vida, como que escrever já ajudou você a viver com mais propósito, a resolver seus problemas. E tem outros vídeos por aí que eu falo vários outros assuntos também. E eu vejo você na próxima, tá bom? Beijo!